Angélica Hellish. Estou aqui dessa vez com companhia. Seja muito bem-vinda, Chloe. Oi, pessoal. Tô aqui para comentar um pouquinho hoje também. Isso, então vamos comentar, né, Chloe, sobre o episódio Who is Alive, que é o episódio número 3, que saiu explodindo cabeças, né, Chloe? Pois é, eu não achei que a história fosse avançar tanto já nesse episódio. Nossa, muita coisa aconteceu aqui, mas eu costumo fazer uma recapitulação sozinha, mas dessa vez, como o pessoal acompanhou no YouTube, eu coloquei na aba comunidade, tive problema de áudio. E pra não ter que fazer isso sozinha, eu chamei a Chloe e falei, Chloe, vamos conversar um pouquinho, né? E aí, começando aqui, tu acha que foi um bom episódio, então tu gostou das coisas que apareceram? Saiu satisfeita ou saiu, como o pessoal falou, que foi meio baixa fervura? Olha, eu acho que em comparação ao 1 e o 2, sem dúvida o ritmo desacelerou um pouco, mas é natural, né? Acho que a gente tá começando aí ali para o meio de temporada que as coisas vão ficando mais lentas, mas mesmo assim eu acho que aquela cena, sem adiantar o assunto, né? Mas a cena que a gente estava esperando lá da Gwendoline Christie, né? Naquele gramado ali meio esquisito dentro do prédio, e a cena do Mark também, eu acho que ali a história deu uma avançada, sim. Então acho que foi um bom episódio. Legal. Eu vou trazer aqui algumas cenas do que aconteceu para vocês acompanharem. Não deixe de deixar seus comentários aqui. E pro finalzinho, se der tempo, a gente ainda falar de algumas teorias que o pessoal tá colocando aqui. Mas o episódio, né, Chloe, começa com isso, né, começa com a Patricia Arquette, né, com o seu carrinho lá, o seu Volkswagen, né, parada ali naquela estrada gelada e tal, tá passando um caminhão ali ao lado, ela acorda meio assustada e você vê que ela tá ali em ritmo de saída da cidade, né, e tal. É uma espécie de... é um cold open, né, que o episódio tem, né, com a Patricia Arquette, que tá nesse carro aí. A gente lembra que no último episódio ela saiu meio fugida, né, meio... quase atropelou o Mark e tal, e sim, tá parada ali, né? Essa personagem é uma personagem cheia de nuances, né? E eu acho que ela continua entregando várias nuances interessantes e pouco mesmo da história de si, né? A gente tem ela parada, você vê que ela vai ter uma continuação dessa cena mais pra frente. Mas e aí que, quando o episódio vai ter uma cena que eu acho que já vai chamar a nossa atenção, e eu te pergunto a tua opinião, porque, Chloe, o Mark, ele tá ali se arrumando, tá olhando um porta-retrato ali com a falecida, entre aspas, esposa Gemma, e você percebe que quando ele chega ali no estacionamento, ele começa a correr. Nossa, ele começa a correr, né, Chloe? Ele corre, vai correndo pela entrada lá, vai lá dar o crachá pra moça que permite a entrada pro departamento onde ele trabalha. E você vê que, caramba, né, meu? Basicamente, ele tá numa correria e tá cronometrando. Aí você percebe que ele olha pro relógio, tá cronometrando. Quando ele chega na sala onde ele deixa as roupas, ele também começa quando ele larga, ele continua contando ali, né, e tal, até o momento em que ele faz a ruptura no elevador, né? Sim. E aí, isso aí você fala, nossa, no começo já surpreende, né, Chloe? Pois é, eu tinha assistido um vídeo, até um canal muito bom, Viu Comigo, o nome um canal até relativamente pequeno, tal, que por enquanto tá falando só de Severance. Eu vi que eles já mataram ali que ia ter isso, né? Então quando eu assisti o episódio eu já tava esperando que teria algo assim. Então ele tá cronometrando o tempo que ele leva, saindo do carro até o elevador, né? E aí para depois ele fazer o esquema dele de dar luz, né, de colocar uma mensagem para o Winnie ver. Então achei bem interessante, né, a princípio eu pensei, uma boa ideia do Mark, mas depois parece que ele pegou na internet. E é uma coisa muito estranha, né, a gente vai falar, se desenrolar aí do porquê que ele está cronometrando, né, e você vê que quando o Winnie dele chega, né, o Mark S., ele já chega com tudo, já tá ali na máquina de Xerox, né? Eu tô aqui dando mostrando as cenas devagarinho, os slides, né? Pra poder rolar. E ele tá ali, fala assim, ó, entrega na mão da Halle, aí, vamos procurar aqui, esse aqui é o desenho da sumida Gemma lá, que o nome dela é na série...
Qual é o nome dela mesmo? É a senhora Casey, né? Isso, Miss Casey. Aí, ó, você vai lá, dá na mão do Irving, fala, ó, você vai lá em Optical Design, e o Irving já faz aquela cara, né? Que ele, desde que o Burt foi embora, ele não voltou mais pra Optical Design. E dá na mão do Dylan, que tá meio, né, assim, né? Ele recebe ok, né? Mas não faz muita coisa. E vai embora com a Halle, né? O Chloe, né? E, é claro, o Dylan... A gente lembra de uma conversa que ele teve com o Miltic, falando pra ele, ó, você se comportando e tal, você pode ser aí beneficiado com encontros com seus familiares. Coisa que no episódio, né, Chloe, eu acho que vai trazer cenas muito bonitas, né, do Dylan, né, com essa entrada dessa personagem, que é a Gretchen, né, que é a esposa dele. Sim, eu até fiquei bem surpresa, né, deles realmente trazerem a esposa dele ali para fazer uma visita, né? Claro que a senhorita Huang lá, ela estava observando, ouvindo o tempo todo, mas mesmo assim eu achei arriscado por parte da Lumon, não esperava que eles fizessem isso, mas ao mesmo tempo você colocar o doce na boca da criança e tirar, né? Eu acho que isso pode, no longo prazo, pode acabar revoltando ali o Dylan, ele vai ficar... Acho que vai ficar mexendo na ferida e acho que ele vai ficar cada vez mais desejoso de sair, de ter uma vida, né, de se reintegrar com o out dele. Eu acho que isso no longo prazo pode ser ruim para a empresa, não sei o que eles estão planejando. Legal. E até mencionar aqui, porque eu tô apaixonada por essa atriz que é a Merit Weaver, né, que faz a esposa dele, a Gretchen. Eu conheci ela na época que ela fazia Nurse Jack, né, é uma série bem legal, né, mas ela... Também tem uma minissérie na Netflix maravilhosa chamada Inacreditável. Ela faz uma detetive assim, meu Deus. Com a Toni Collette? Com a Toni Collette. Isso, assisti. É muito boa. E até é revoltante, né? Porque é uma série sobre um cara que ele invade os apartamentos das moças e comete violência, né? E tal, né? Sexual. E você vê que ela interpreta assim, ela tem uma presença, né? Eu gosto de falar sobre essa questão da atuação, ela tem um olhar firme, né? Mesmo tendo, como eu falei no Nurse Jack, um papel meio cômico, meio engraçadalho e tal. Aqui, como a Gretchen, ela entrega pra caramba, né? Muito lindo aquele negócio, o Chloe. Quer perguntar a tua opinião? Ela mostrar uma aceitação e um acolhimento, né, do Dylan, né? Porque ele começa a perguntar pra ela, poxa, o que é? Eu sou um falhado, né? Eu sou um perdedor, eu não consigo parar emprego, é isso que você tá falando, né? Aí ela fala, não, você não é um perdedor, você é só alguém que não encontrou ainda a sua coisa, né? O que você quer fazer, né? Exatamente, isso é muito bonito. Eu também achei, foi uma cena bem legal, né? Acho que ela acolheu ali o Winnie, né? Foi o que ela falou, uma situação meio estranha, mas ela foi super receptiva ali com ele, acho que ele com certeza se sentiu muito querido ali, e como eu falei, eu acho que isso só vai servir para aprofundar a vontade dele de ter uma vida normal, de sair, de se reintegrar com a família. Eu acho que isso vai sair pela culatra aí, o tiro da Lumon. Não, e sabe umas teorias que o pessoal levantou sobre essa questão do Dylan? Por que a Lumon faria algo assim, não é? Para poder fazer com que o Winnie se sentisse bem, né? Então é uma empresa que não dá ponto sem nó, né? A gente sabe que é uma empresa bem do mal mesmo, né? O pessoal fala que tem a ver com essa questão, com essa teoria da clonagem, né? Esse acesso aos familiares, para que os clones se sintam bem, né? Como o próprio departamento lá de bem-estar, né? Que fala assim, olha, você lá fora, você consegue montar uma barraca, né? Em 5 minutos, né? É uma coisa assim, meio pra manipular, né? Não é muito pra colaborar, né? Na verdade. Eu acho que a intenção deles é deixar o Dylan meio que viciado nessas migalhas que eles vão jogar. Então, assim, de fotos de família, de eventualmente receber uma visita. E aí isso vai ser usado depois contra ele, né? Pra colocá-lo ali contra os amigos. Você... vai fazer alguma coisa pra gente, pra você poder manter esses privilégios. Parece que é por aí que eles vão. E o Dylan parece bem vulnerável a isso, né? O personagem tá bem vulnerável e é possível que ele acabe cedendo a essa chantagem, sim.
Me parece até que ele já tá me parece não, ele está ocultando isso dos outros, né? Pra poder, ele entende que não é, como ele foi falado pra ele que ele não poderia falar, ele tá, já tá sendo subvertido, né? De certa maneira, essa ideologia que a empresa coloca também, né? Você vê que os outros estão ali, ele já não entregou cartazes, né? E aí, claro, a menina vai lá chamá-lo, a Miss Wang, né? E ele até se assusta, né, Chloe? Ele fala, nossa, o que a gente tá fazendo na sala de controle, né? Só que aquela sala foi totalmente modificada, né? Agora tem umas telas ali que mostra as fotos dele abraçado com a Gretchen, né? Sei que a cena é toda muito bonita, ela é uma cena que eu acho que pra mim ela adiciona mais beleza quando você vê que ainda por cima mostra o áureo dele, né, do Dylan. Como é que é na família dele, as crianças vendo televisão. Me pareceu, não sei o que tu acha, Chloe, que ela é tipo policial, né? Algo assim do gênero, saiu vestida... Tipo, ela trabalha de noite, né? Ela fala assim, não esquece da comida tal pras crianças e tudo. Ele tá ali totalmente papai, né? Sentado com as crianças vendo desenho. Eu já passei tanto por isso. Eu acho que sim. Acho que ficou subentendido que ela é policial. A roupa azul, né? Aquela roupa de policial dos Estados Unidos. E saindo à noite. Então acho que é isso mesmo. Até fiquei pensando se não seria uma referência lá a outra série. Mas acho que não, porque na outra série ela não usava roupa de policial, né? Ela era detetive. Isso. Aí não sei se vai ter algum plot com isso. Não sei, de repente, legal, né? Já pensou se ela começa a investigar, né? E falar assim, alguma denúncia do que tá sendo feito pela Lumon, né? Eu penso assim neles, assim, o Dylan e a Gretchen, como uma parte assim, porque você vê que, por exemplo, o Mark, ele é um cara, tudo bem, não é um cara rico, né? Mas é um cara que é visualmente confortável, né? E tá bem, né? Tudo bem, ele mora numa casa da empresa. A irmã dele sim, né? Que tá numa casa, o coach lá, ele tem grana, né? E tal, dinheiro. Né? O Irving também tá em situação de casas da empresa, né? Da Lumon, né? Mas ele parece uma pessoa muito... eu fiquei muito solidária com ele, com aquele negócio dele fazendo aquela entrevista, sabe? Que ele faz naquela empresa de portas, né? E ele falando, porra, não querendo voltar pra casa, com mais aquela derrota, né? Então, eu gostei muito de vê-lo. O Dylan, ele é o pai de família mesmo ali, né, buscando o sustento ali dos filhos, e parece que ele não foi muito bem sucedido conseguindo emprego da forma tradicional, por isso que ele acabou fazendo a ruptura. Todos ali têm uma história, né, do Mark a gente já conhece, do Irving a gente não conhece, né, acho que não mostraram nada ainda do personagem dele. Que ele tem menos, né, de historinha pra gente, né. É o mais misterioso ali, né. Então, com certeza, todos eles foram levados a isso por algum motivo. Com certeza. Não, e voltando até a Lumon, né, que, claro, a gente vai falar, acho que uma das grandes cenas do episódio são as descobertas ali que o Mark e a Helena Barrahelli, né, eu não consegui ainda definir o que é exatamente aquilo ali, né. Mas eu queria trazer, porque eu acho que é muito linda essa cena também. O pessoal se emocionou muito com isso. A parte do Irving, quando ele volta ali meio cabisbaixo, né? Ele conversa com o Dylan, fala que tá, olha, eu tenho desenhado, eu descobri o que meu Auri fica pintando, né? É aquela porta, a bendita porta de elevador, né? E tal. Aquela porta que ele não sabe o que é, mas ela é desenhada o tempo todo. E aí ele fala com o Dylan, que não dá muita bola, a senhorita Wang lá interrompe para levar para a sala. Mas quando ele vai para Optical Design, ele encontra a personagem ali, que o nome dela eu acho que é Felicia, né? Que é a atriz, a Cláudia Robinson. E eu sou muito encantada, sabe, com certos atores, assim, eu acho que a Felicia, nesse episódio, que essa atriz, ela passa eu senti maravilhamento, assim, aquele acolhimento dela, né, o Chloe. Ela chegou, abraçou ele, conversou com ele, deu risada e tal, contou os causos do Burt, né? Falando que, o Burt fez isso, e os dois dão risada e gargalha, né? É muito lindo essa cena, né? Pois é, eu fiquei até pensando se ia ter uma virada quando ele mostra o desenho e aparece a porta, que ela fica meio séria. Eu pensei assim, meu Deus, essa mulher vai virar contra ele, sei lá, mas não, ela acabou dando uma informação importante ali, né? Importantíssima, o setor de exportações, né?
e tal. Como é que você conhece aqui esse setor de exportações, né? Ou seja, a empresa tem mais locais assim que visivelmente as pessoas não fazem a mínima ideia, né? E tal. Quando ele mostra os desenhos do Burt, né, e fala pra ela assim, ó, todo dia eu faço um desenho dele, né, e tal, né, desde que esse foi algo assim, né. Então ela fica encantada, né, e ela olha, quando chega no desenho vários desenhos da porta lá, ela fala assim, por que você conhece esse espaço? Eu conheço esse local, né, antigamente nós conhecíamos, né, mas de uns tempos pra cá é um homem que vem buscar as pessoas para levar, né. Então é interessante, né, ela trouxe informações que com toda certeza vai adicionar mais questões, né, mais teorias na internet. Sim, e mais uma vez me surpreendeu como que a história tá avançando, né? Normalmente uma revelação assim acaba ficando lá pro último episódio e tal, então a gente vê que tá avançando. Então agora a gente já tem um indicativo do que é aquela porta, provavelmente no próximo episódio já vai ter alguma coisa envolvendo isso, então eu gostei. Ah, certo. Ah, eu também adorei, viu? Tô muito curiosa, ainda mais que a gente viu no episódio anterior, né, Chloe? E o Burt estava observando o Irving. Nossa, tem alguma teoria relacionada a esse sentido? Porque eu fiquei, caraca, meu, o que é isso? Eu vi uma teoria. Que é o seguinte, estava um pouco estranho ali, porque o carro não estava muito afastado, certo? Ele estava falando naquela cabine e o carro estava muito próximo. Então é estranho, se você estivesse falando na cabine, você ia achar estranho, que eu acho que o carro estava até com o farol aceso, né? Bem próximo dele e tal. Então tem duas, quer dizer, tem uma teoria que eu vi, que é o seguinte, que ele não estaria falando com ninguém naquele telefone, ele estaria simplesmente falando na cabine em voz bem alta para que o Burt ouvisse do carro. Essa é uma teoria. E uma outra impressão que eu fiquei, aí já é uma teoria minha, é que a gente não vê, pelo menos eu não me lembro, a gente não vê o Burt chegando com o carro. A gente já vê o Irving dentro da cabine e o Burt no carro. Então eu fiquei pensando se ele não chegou no carro do Burt. Tipo, se eles não chegaram juntos no carro e aí o Irving saiu para falar no telefone. Não sei, porque eu acho que já teve indicativo de que o Alt Irving conhece o Alt Burt, né? Porque eu acho que naqueles papéis que estavam lá na casa dele quando o Irving Ine acordou lá, tinha o nome do Burt escrito em algum lugar. Então não ficou claro, né? Não ficou claro se esses dois fora da empresa já se conhecem, já estão trabalhando juntos. Então com certeza o Burt também deve ser chave ali para alguma coisa depois. Nossa, que legal, eu gosto muito disso, né? Eu sei que a série aqui o pessoal fica comparando com Lost, né? Até o nosso brother lá, o Alan, né? Beijo pra ele, eu sei que ele fica falando isso pra mim. Mas eu acho que enquanto Lost foi pra muitos caminhos malucos e depois respondeu muito pouco, eu acho que essa série aqui tá entregando umas teorias bem interessantes, assim, né? Tô gostando de acompanhar essas coisas na internet, os memes, tudo, né? Mas claro, né, esse segmento todo do Irving aqui, ele é muito legal e eu gostei demais de ver essa personalidade da Felicia, né, que é tão acalentadora, tão gentil, né. Mas vamos aqui, né, comentar, né, Chloe, né, porque, caramba, né, se tem uma coisa que essa série é mostrar coisas estranhas pra gente. Você fala, what the fuck, né? Desde aquela dança erótica lá pro Dylan, você fala, nossa, o que é isso, né? E aqui... O quadro. O quadro, né? A parada do ataque lá, né, do quadro. E eu queria trazer aqui, porque a gente vai acompanhar o Mark S. e a Halle, né? Eles estão ali, vão se encaminhar para aquele setor que, para quem lembra, né, na temporada passada e tal, e tem uma sala que eles entram que tem um cara ali dando mamar para uma cabritinha, né, e tal, para um cabritinho, falando assim, começa a gritar assim, ele não está pronto, né, e tal, e eles ficam meio assim, what the fuck, né, que você fala, o que é isso, né, o que tá acontecendo? E aí eles vão se encaminhar novamente para esse espaço, né? Quando eles chegam lá, o espaço tá lá com os fardos ali de feno e tal, mas tem uma portinha, né? Uma portinha. E eles se abaixam ali, olha, o que é isso, né? Olham por baixo e vê que a portinha é um corredorzinho menor para ir para um outro local.
Aí ela fala assim, aí, você vai entrar? Ele fala assim, aí ele se agacha e vai se arrastando lá. Ela fala, ok, né? Ele até avisa pra ela assim, ó, cuidado, porque tem uns cocôzinhos no caminho, né? E tal. E quando eles chegam lá, querido ouvinte aqui, pô, basicamente é uma sala gigantesca, né? Que tem ali um espaço verde ali, você vê como se fosse um espaço meio montanhoso, inclusive, né? E tal, com subidas e descidas, e eles, vários cabritinhos para lá e pra cá comendo, aí eles, meu Deus, o que é isso? E vão andando ali. Quando eles se avançam um pouquinho mais, aparece quem? A Gwendoline Christie. Nossa querida Brienne. Nossa querida Brienne, né, do Game of Thrones, que é a atriz que eu amo, né, maravilhosa, uma gata linda, maravilhosa. E aí ela aparece ali com aquele visual, que é uma mistura de visual de pastorinha com escritório, cara, é muito sinistra aquele visual dela. Ela tá com um negocinho na cabeça, a cara meio suja, e a primeira coisa que ela fala é isso, fala assim, quem são vocês? Vieram pra me matar? Vieram me matar? Ela fala, opa, né, o Mark S, opa, não, eu quero só conversar com você e tal, e ela tá ali super, né, com 10 pedras na mão, né? E caramba, a Chloe, né? Primeiro, o quão surpreendente é essa cena que você fica querendo ver como é que foi a produção, né? Disso daí tudo, né? Porque é uma sala gigante, como eu falei, eu não acredito que aquilo seja um espaço com grama de verdade. Devem ter dado umas coisinhas aí pros bichinhos comer, né? Já que eles estão comendo do chão, né? Mas é muito surpreendente. E quando eles vão tentar conversar com ela, né? E tem, sim, gente, uma mesa de escritório. No meio daquele lugar tem uma máquina de pegar petisco e tudo. Eles sentam lá e ele mostra o desenho pra ela, né? Da senhora Casey e fala, ó, nós estamos procurando essa mulher, né? Você a conhece? Poderia dar informação, por favor? Aí ela olha assim e fala, aqui nós não nos importamos com essas coisas. Algo assim, né? Ela fala que nós não estamos nem aí pra essas paradas. Quando ele cita lá o departamento do bem-estar, ela que não tem essas frescuras aqui, não. Isso, né? Como aqui nós somos o sal da terra, né? E tal, né? Mas na verdade tinha, né? Pois é. Tinha. E aí ele começa a persistir e fala assim, olha, por favor, né, nos ajude, nós estamos procurando, é importante, né, é uma amiga da gente, né, que simplesmente desapareceu, né. E aí ela fala, vou embora. Aí ele persiste, aí ela começa a tocar uma daquelas tipo de sineta, mas tipo de bode mesmo, plá, né? Aí, gente, começa a sair pessoas. Chega uma galera. E a galera tudo com visual sujão, né, Chloe, né? Pessoal assim, descabelado. Você até pensa, meu, cara, o alt dessa pessoa deve estar assim, meu. O que tá acontecendo nessa empresa? Aí que tá, né? Será que eles têm um alt? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que é um pessoal que já fica só ali. Fica só na ruptura, né, e tal, né? E as pessoas todas se aproximam, assim, ela fala, se vocês vão se arrepender por não ter saído. Aí ele começa, né, tentar convencê-la de novo, olha, se fosse uma cabrita sua que sumisse, você não ficaria chateado? Uma coisa que ele fala, né? Ou uma amiga sua, um amigo seu, né? E a Halle barra Helena começa a levantar o desenho, né? E mostrar para as pessoas, tipo assim, olha, gente, olha, né? Toda proativa, né? Aí ela, assim, ok, né? E ela, só com uma condição, ela fala assim, vocês vão ter que mostrar a barriga pra gente. Aquilo foi demais. Isso foi demais, porque tu vai lembrar que foi até o próprio Burt, né, que falou pro Irving e pro Dylan, que tem uma fanfic na empresa que o processamento lá de dados, lá onde trabalha o Mark e todo mundo, e eles têm uma bolsa tipo de canguru com uma espécie de criatura larval. É tipo um marsupial mesmo, né? Um marsupial. Que o filhote fica lá numa... Não são humanos. E podem atacá-los a qualquer momento. E aí, bonitinho, né? Aparece a barriguinha dos dois, né? Levanta assim a blusa, aparece a barriguinha, tão fofinho. Né? Aí eles olham assim e começam a conversar entre si, né? Ela conversando com o cara. Tá vendo? Tá vendo? Não eu disse nada. Que não tinha bolsa, que não era marsupial. Aí o outro, mas pode ser mentira, pode estar em outro lugar. Aí, saca? Aí ela começa a dar informação. Ela fala assim, sim, nós conhecemos.
ela veio aqui fazer sessões de bem-estar. Aí tem uma outra pessoa que fala assim, né, daquelas pessoas que estavam em volta ali, sim, ela veio aqui, ela falou uma coisa muito boa sobre mim e tal. Ou seja, ela ali é uma figura conhecida, né, e tal, no final de contas, né. E fica meio que nesse pé, né, e tal. As pessoas dispersam depois e eles não vão falar mais nada sobre isso, simplesmente dispersam, né. E caramba, né, eu quero até retornar aqui, aproveitando, vamos pegar a Patricia Arquette aqui novamente, a senhora Selvig, né, ou Cobble, né. Ela tá lá, aí o segmento dessa cena é legal porque basicamente ela começa, ela está no carro, ela avança mais um pouco, passa por uma placa, tá próximo de uma placa falando que está chegando a uma outra cidade. Aí ela olha ao lado, Chloe, e ela vê o tempo todo que tem uma espécie de respirador ali. Aquilo é de respirador, né, hospitalar, né? Da pessoa que tá entubada, algo assim do gênero, é de respirador. E ela olha para aquilo, olha para a placa, e dá meia volta e é o seguinte, vai dar meia volta, né, e tal, né. E, bom, o episódio é cheio de detalhes interessantes que eu vou tentar ser mais sucinta possível, né. Mas um desses detalhes, como a gente começou a conversar no começo aqui, né, Chloe, né, que sim, o Mark ele vai construir um dispositivo para que ele guardasse informações para que pudesse passar pelo INI. Claro, isso daí a gente vai descobrir porque a gente vai ver que o marido ali da sua Devon tá conversando com quem? Com aquela funcionária Natalie, né? Aquela que tá sempre falando com o conselho, né? Ela é a porta-voz do conselho e tal, né? E ela tá lá conversando com ele por quê? Porque a empresa, a Lumon, descobriu que os Innis tiveram acesso ao livro dele, foi uma coisa muito satisfatória, e ela quer uma versão, a empresa está encomendando uma versão para os Innis, para que seja adicionada às leituras, né, dos Innis, né? E a Devon logo de cara falou, por quê? Qual é o problema com a versão original, né, e tal? É que Aí ela responde, os Innis não interpretam muito bem algumas palavras. Mentira, né? É porque o livro dele eu até recordo, que eu até comentei, que sim, pode ser um livro de coach, de autoajuda, um livro com platitudes, né? Mas isso aí tocou o coração de alguém que não tinha acesso a essa espécie de literatura, né? Então a Devon fala, quer saber, eu tenho que dar mamar, tá? Daqui a uma hora eu volto, tudo bem? E tal, e sai andando e deixa os dois conversando ali. O marido dela é um poço de orgulho, né? Um cara orgulhoso do próprio trabalho, né? Egocêntrico ali, então ele tá adorando ouvir ali a Natalie enchendo a bola dele. Mas o que me pareceu nessa cena é que a Natalie não tá realmente interessada em fazer essa versão do livro. O objetivo dela é ficar ali conversando com... Acho que é Ricken. É o Ricken. Ficar conversando com ele pra tirar informações, né? Eu imagino que seja isso. Ela já tava sendo espionada, né, Chloe? Lembra que tem aquela cena do Pips? Que ela tá conversando com o irmão, os dois acabam discutindo, e que tá aquele Drummond, né, que é o ajudante da Capanga, Helena, né, o Capanga, isso, né? É um Capanga. Isso mesmo. O cara tem até uma tatuagem, né, Meu Deus. Uma coisa bem máfia, o nome lá de um dos... Eu tenho a impressão que essa empresa, os caras que estão lá, são todos uns leões de chácara, né? Depois vai ter uma coisa interessante relacionada. São uns caras assim que é meio barra funcionário, barra leão de chácara, barra matador, né? Tem aquele cara lá que foi lá matar aquela doutora, né? Que tava fazendo a reversão da ruptura, né? A doutora Azal, né? Regabi. E aqui, né, só pra mencionar, porque vai ser interessante, claro que essa cena completa, ela vai até o final do episódio, mas realmente o Mark tá ali depois com a irmã, e os dois estão conversando, e ele fala que até essa experiência foi uma professora que contou pra ele, que ele gostava muito da professora, que é uma coisa que eu já tinha escutado falar em alguma ocasião sobre isso, sobre você queimar a retina, né, já ouvi falar sobre essa... Você ficar olhando fixamente por uma luz, que nem a minha luz que eu tenho aqui na minha frente, você pode fechar os olhos e você vai continuar vendo. Só que isso é uma coisa difícil, né, de fazer, né? E perigoso, né? Como a gente vai ver mais pra frente quando a doutora for falar pra ele.
Então, o Mark, ele realmente ele estava cronometrando por isso, porque ele precisava saber quanto tempo ele teria que ficar olhando fixamente para essa luz e quanto tempo essa imagem ficaria gravada na retina dele, né? Para eu poder deixar a cena final pro final, eu vou trazer aqui duas coisas que eu quero saber a tua opinião. Primeiramente, a questão do Miltic, né? Que agora o Miltic tem aquele visual meio motoqueiro, né? Que eu gosto muito desse ator, ele é fantástico, né? Aí ele tá chegando ali, ele olha pro fundo lá do corredor, tem umas bolas, né? Que são aquelas bolas com a cara do Mark, né? Que ele dá pro Mark. E ele faz uma cara feia, né? Aquilo ali tá fora do local destoando. E ele pega, pá, arranca, né? E segura aquelas bolas todas, se dirige ao escritório dele. Quando ele chega lá, tá a Natalie, né? Parada ali na frente da mesa. Aí ela começa assim, ele começa a falar com ela, ela avisa pra ele que, na verdade, está em ligação com o conselho. Aí ela fala assim, o conselho está falando pra você e parabeniza você pela sua promoção, que está muito feliz, né? Porque você tá em crescimento na empresa, né, e tal. E ele começa a agradecer também, né? Só que a Natalie tá ali não somente para isso, para conversar e dar os parabéns a ele, né, em nome da empresa, mas para dar uns quadros, que isso daí foi demais, Chloe. Né, umas reinterpretações dos quadros do Kier com a versão como um homem preto, né? O Kier sendo um homem preto, né? O Kier criança, o menino preto. Oh, meu Deus do céu. Ficou parecido com o Machado de Assis, não achou, não? Eu achei parecido também, né? Que engraçado. E ele olhando, assim, esse ator é maravilhoso, né? Ele olhando assim, feio, né? Eu não entendi bem ali qual é a do Miltic. Eu não sei se o Miltic já tá já tá se desligando, aí saindo da vibe do Kier, se ele já tá começando a ficar incomodado. Aquele negócio do computador, né, escrito Hello, Miss Cobble, lá tava incomodando demais ele. Depois, no segundo episódio, não entendi muito também se ele tá mudando um pouco o sentimento dele em relação a Lumon. Acho que agora, nesse terceiro episódio, ficou claro que ele não gostou, né, daquela... Primeiro daqueles balões estarem ali, né, acho que não entendi também quem colocou ali, não sei se foi a própria Natalie, pra ele pra sala dele, não entendi a cena. Eu sei que depois, quando ele chegou na sala dele, encontrou a Natalie lá, ficou claro que ele não gostou, ela ficou servindo ali de intermediária para conversa com o board ali também, né, e depois os quadros foram a gota d'água ali, deu para perceber que ele ficou bem incomodado. A leitura que eu faço é que é a empresa do mal, né, manipuladora mental do caramba, fala assim, como você não se vê representado, a gente te representou, né, você vê que é uma alteração blackface ali, né? Blackface, né, e ele, ele falou, cara, e detalhe pra Natalie, né, eu fiquei revendo essa cena, ela olhando com aquele sorriso, mas assim pensando, será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai reagir mal? Será que ele vai mandar enfiar naquele lugar, né? Parece que foi isso. Ela ficou meio naquela expectativa, né? Gostou, não gostou? Aí dava aquele sorrisão aberto e fala assim, parabéns pelo seu... a sua promoção. Né? E tal, e ele continua olhando sério, né? Olha, porque esse personagem é interessante ele ter essa atitude, porque a gente vê que uma das armaduras do Miltic é esse sorriso dele, né? Que é o mesmo sorriso da Natalie, né? Que é quase uma blindagem, né? Ele sorri assim, isso é importante para nós, não é importante, né? Então ele nesse momento, depois mais pra frente a gente vai ver, né, que ele vai enfiar essas pinturas lá pro alto na caixa, ele não quer nem ver aquilo, não vai nem pendurar aquilo, né? Aquilo, né, ridículo, né? Então eu deixo até isso daí pra outras pessoas comentarem, né, falarem mais sobre isso, porque pra mim soou como uma representatividade vazia, né? Isso é uma coisa importante. Eu acho que eles querem. Eu acho que a série o tempo todo faz isso, né? Ela traz algumas coisas da vida real, do mundo, assim, do trabalho, de como essas empresas agem, ela traz ali pra série. Então eu acho que eles estão ali com essa forma, né? Com o humor ali que eles têm de abordar e tudo, mas trazendo como que
algumas empresas usam dessa questão da representatividade, de uma falsa preocupação com esse tema, né, para manipular também o funcionário. Então eu interpretei um pouco dessa forma. E ele não caiu, né? Isso é interessante, que talvez seja mais uma pessoa que aos poucos também vai começar a discordar da maneira como a empresa trata certos assuntos, né? Gostei bastante disso daí, viu, também, viu? E eu acho que pra gente poder nos encaminhando aqui pros finalmente, que isso é muito interessante, terminou com grande... Eu, pelo menos, né, terminei, meu Deus do céu, né? Porque a gente vai ter, obviamente, o Mark, ele vai testar esse aparelho que ele fez, né? Que é uma espécie de... como se fosse uma luminária forte, né? Sei lá, né? Ele vai pra um local meio ermo, para poder testar, e você vê que lá tá escrito lá justamente o nome do episódio, Who's Alive, né, que é quem está vivo, né, algo assim, acho que é a tradução, né, Who's Alive. E ele fica cobrindo a cabeça e colocando aquela luz fortíssima na cara, né, dentro do carro, para ele poder ficar com aquilo gravado e ficar contando várias vezes. E aí ele... Uma hora ele toma um sustaço, né? Que aparece uma mulher olhando pra ele assim de fora do carro, né? E a gente também, né? A gente tomou... Na hora eu nem consegui ligar a pessoa, né? O rosto à pessoa. Depois eu fui ver que era aquela ex-funcionária da Lumon, né? Que fez a reversão da ruptura no Pity, né? Aquele cara lá que ele chegou a conhecer, que era o melhor amigo do Ine dele. Ela começa a pedir pra ele, fala assim: Mark, abre a porta que eu quero conversar com você. Isso que você tá fazendo aí não vai funcionar e ainda pode prejudicar a sua visão. Não faça isso, né? Você quer mandar uma mensagem pro seu Ine, mas não é assim que você vai conseguir, né? Abre a porta. Ele teimando, não abria. Aí tem um momento que ela fala assim: eu sei, você quer saber informações se a sua mulher tá viva, não é isso? A Gemma, né? Aí quando ela fala isso, ele já fica atento. Aí ele fala assim: ela tá viva. Aí ele sai do carro, começa a chorar, né, e tal, porque tu teve essa impressão, Chloe, que mesmo com o final da temporada, ele meio que não acreditava que era verdade, que não podia ser verdade, né, Chloe? Sim. Ele não tava negando isso, né? Sim, eu acho que é difícil para ele, né? Eu acho que ele não quer se permitir acreditar nisso, porque já é uma dor muito grande que ele tá passando. Então ele não quer se permitir acreditar para depois se decepcionar de novo. Eu fiquei um pouco com essa sensação, né? Ele prefere se blindar. Só que depois daquela conversa com a Cobel, aí não teve como, né? Ali ficou bem claro que tem alguma coisa sendo escondida. E aí quando qual o nome dela? Azal? Quando ela... Com a médica? É a médica. Deixa eu só ver que eu tô... É a Azal Regab, isso mesmo. Isso, quando ela sugere, ele aceita na hora, né? Ela até pensa ali que vai ter que fazer um convencimento, mas não, ele imediatamente fala: não, tá bom, eu topo. É interessante, a cena é toda fantástica, porque aí você vê que ele retorna pro porão dele, né, como ele tava antes com a irmã, e ela levou toda uma parafernália, ela levou osciloscópios, ela levou me lembrou um pouco aquela abertura lá da série Rings of Power, né? Que a abertura é através do som, tem as formações, né? Aí você vê que tem duas linhas no osciloscópio que são as duas... como se fossem as duas consciências ali, né? Consciências, isso. E ela fala pra ele assim, né? Fala, ó, coloca os eletrodos na cabeça dele, fala, ó, eu vou lhe fazer várias perguntas, você vai me respondendo sinceramente e vamos ver o que eu consigo fazer. Ela fala que melhorou, né? Ela avisa, inclusive, que melhorou a maneira como ela faz isso. Dela. Porque o coitado do Pete, né? O que acontecia com ele, né? Sangramentos, né? E tal. Eu tenho até... Bom, vou falar sobre isso. Eu tenho até a teoria que tudo não vai ser resolvido já dessa vez. Acho que a série não vai entregar tudo de uma vez. Aí ele já vai ficar consciente lá dentro. Não, vamos lá. Também acho que não. Também acho que não. Mas aí ela vai fazendo perguntas. Aí, qual é o nome dos seus pais, etc. O que você tem mais vergonha? Ele fala do cachorro que fugiu e acabou sendo atropelado porque ele deixou o portão aberto. E aí vai sincronizando. Tem um momento até que a mão dele começa a tremer bastante, né? E aí ela altera alguma coisa lá. E aí, gente, que vai chegando no final do episódio, tem um momento que as duas linhas ali do osciloscópio, elas vão estar em sincronia. E quando elas entram em sincronia, ele começa a ter imagens de ele estar como o Mark mesmo, né?
na mesa, deitado. Aí tem uma hora que ele começa a ter visões do momento em que ele foi acolhido naquela mesma sala em que a Halle aparece no começo da série, né? E é fantástico, porque é uma edição muito bem feita. A série é toda muito bem feita, assim, muito bem dirigida, né? Obviamente, esse episódio é a direção até do Ben Stiller de novo, né? Pra comentar. Mas aí vai terminar nesse ápice, né? De você falar, meu Deus do céu, ele conseguiu ver imagens dele como o Winnie, né? Dentro da empresa. Sim, e conversando com as imagens da abertura, né? Que a abertura também mostra um pouco disso, a roupa vermelha, né? Ele também tava com uma roupa vermelha. O que eu acho, né? Depois de toda a situação dos Innis terem conseguido acessar o mundo lá fora, e eles sabem que no caso específico do Mark, o Innis chegou a passar a informação de que a Gemma tá viva, o cara ouviu a conversa do Mark com a irmã no bar naquele dia, então eu acho absolutamente impossível que o Mark não esteja sendo seguido o tempo todo. Ele deve estar sendo seguido. É possível até que tenha alguma escuta nele, não sei, nas coisas dele. Não sei se tu escutou no último episódio que eu achei que o celular dele tava clonado. Exato. Estão lendo as mensagens dele e tal, né? Com certeza ele tá sendo altamente monitorado. Eu até pensei também com essa informação de que tem como se fosse uma vila, um condomínio ali da Lumon, né? Casas da Lumon, aquela coisa ali. Cara, o que são essas casas, essas ruas? Aquilo ali deve ser altamente suscetível. Tipo aquele filme A Firma, sabe? Com o Tom Cruise. Que ele é um advogado, aí vai para umas casas da empresa e descobre que eles são totalmente gravados. Totalmente monitorados, né? Então, o que me parece, né? Eu acho que a gente vai passar alguns episódios em que a gente vai ter uma ilusão de que o Mark tá conseguindo enganar a Lumon. E depois a gente vai descobrir que eles estavam observando tudo. Porque é muito cedo, né? Se a gente pensar, a série vai ter acho que 4 temporadas, a gente ainda tá no 3º episódio, então é muito cedo pra dizer que o Mark vai conseguir fazer uma reintegração e que já vai chegar lá no trabalho sabendo de tudo, que vai resolver tudo, a gente sabe que não vai ser por aí. Então, certamente, parece que a reintegração já foi concluída relativamente com sucesso, né? No final desse episódio já mostrou que pelo menos pareceu ali que ele já conseguiu retomar a consciência do Winnie, alguma coisa assim. Só que certamente vai ter um obstáculo nesse caminho, que isso aí é uma ilusão. Então, assim, talvez através desse jogo de ser a Helena lá dentro e não a Halle, né? Então, de repente, ela também vai ter alguma... Porque até comentei lá no vídeo, aqui acho que no primeiro vídeo seu, que quando eu assisti, nem passou pela minha cabeça que fosse a Helena, foi ingenuidade minha. Aí depois, vendo vídeos e tal, que eu me toquei, né, que faz todo sentido, pode ser a Helena ali. A minha teoria, quando a Halle sai ali do elevador, ela, lá no primeiro episódio, só voltando rapidinho, ela tá muito serena, assim, sendo que quando ela foi desligada lá fora, ela tava gritando, ela tava sendo... Nossa, né? Então não tem como. Total, ela não sairia do elevador com aquela calma. Então eu achei, quando eu assisti o primeiro episódio, que de repente ela tinha sido acordada antes, ou seja, ativaram a Halle fora da empresa, deram um apavoro nela ali, fizeram alguma tortura, né, psicológica. Exatamente, eu imaginei isso, e que por isso que ela estava com um comportamento diferente. Mas parece que não, parece que pode ser a Helena, que aí tem o fato de que ela não estava lembrando como ligar o computador. Então tem algumas indicativas. Então, se é realmente a Helena lá dentro, então certamente ela vai ter alguma ação nisso. Então acho que a gente vai ter durante alguns episódios uma ilusão de que o Mark tá conseguindo enganar a Lumon. Talvez o Irving também, com aquele negócio do elevador. E aí, mais ali pro final da temporada, a gente vai descobrir que a Lumon tá observando tudo e tá só dando corda pra eles, assim, pra ver até onde eles vão. Mas, na verdade, vai acabar com os planos deles. Essa é a minha teoria, né? Boa. Não, e tem um momento quando eles estão indo em direção àquela sala lá, que é a sala lá dos mamíferos, né, e tal... eles quase dão um beijo ali no corredor também. Ele ficou sorrindo pra
ela, ele chegando perto dela, ela sorri pra ele. Melhor. Então, olha, tem várias teorias em relação ao Mark, tem umas teorias bem bizarras. Tipo, que o Mark, na verdade, as lembranças que ele tem da Gemma, do relacionamento que ele tem com a Gemma, também são lembranças manipuladas pela empresa, né? Porque, né? Então, é claro, né? O próprio ator, né? O Adam Scott fala que esse negócio da clonagem, parece que ele meio que entregou que talvez não fosse isso, né? Mas é interessante, né? Como a empresa tem acesso a um comportamento do funcionário, as memórias, etc., podem ter até memórias manipuladas, né? O negócio pode ser muito sinistro, né? Vamos lembrar, inclusive, que os caras já estão pleiteando junto aos políticos, aquele senador, né? Que existam leis para que seja mais difundido esse processo de ruptura. Então, o negócio é muito louco. Os caras podem criar exércitos, né? Religar pessoas, criar as pessoas para que elas ataquem outras pessoas, serem totalmente manipulados. Então tudo isso pode ser, na verdade, eles testando, né? Como é que eles podem manipular essas pessoas, né? Manipular o mundo. Sim, pode ter a questão da clonagem do Keir, né? Ele está né, mexendo com clonagem devido a isso, né? Então é muita coisa, né? E pra gente não esquecer, né? Porque não foi abandonado aqui no churrasco, tem a questão da senhora Cobble, né? A Harmony Cobble, né? O Selby, que seja. E a Helena vai estar saindo do prédio, toda maravilhosa, elegantíssima ali, com o motorista tá aguardando, e ela olha pro estacionamento, está lá a Harmony parada, olhando para ela séria, né? Ela olha pro motorista e se aproxima, né? E quando ela vai falar com a Helena, a Harmony lá, ela fala assim, ó, eu aceito sim a sua proposta de retornar, só que eu quero ir pro andar da ruptura, tá? Refinamento de macrodados, eu quero um Miltic fora. E aí ela começa a fazer várias exigências, né? E aí você vê que é estranhíssimo o comportamento da Helena Higa, porque ela não se abala e fala assim, eu vejo em você orgulho, arrogância, intolerância, não é? Então, isso aqui não obedece e só isso. Aí ela fala assim, então se você não quer, a empresa não quer fazer o que eu desejo também, vocês vão pagar por isso, né? Ela fala assim, você também, né? Então, só que ela pega e fala assim, não precisa ser assim, Harmony, não precisa ser assim. Aí ela puxa o telefone, a Helena puxa o telefone, sem problema. A Helena puxa o telefone e liga pra alguém, ela fala que é a Natalie, veja por favor se o conselho está disponível para conversar comigo e com a senhora Cobble agora. Aí aguarda a resposta e aí fala que sim, aí fala assim, Harmony, por favor, me acompanhe, né? E ela volta em direção ao edifício. Eu achei essa cena toda muito interessante também. Ela volta em direção, a Harmony quase chega ali ao meio fio e para. Ela sobe e volta para trás e vê que a mulher parou. Aí ela faz aquela cara assim, primeiro tá sorrindo, né? E depois fecha a cara e a Harmony volta pro carro e vaza, irmão. Eu não sei você, eu tive a nítida impressão que ela sacou naquele momento que ali, ó, eles iam apagar ela. Eu também fiquei com essa impressão, porque eu acho que eles fizeram já a primeira proposta, né? Ela recusou, e agora a Helena falou ali mais algumas coisas, ela continua fazendo exigências, então eu acho que veio ali uma percepção de que, ó, essa mulher só vai causar problemas. A gente não vai conseguir convencê-la, então ela não pode também sair da empresa com o conhecimento que ela tem, né? Das nossas coisas aqui. Então vai ser uma queima de arquivo. Eu pensei, ou ela seria morta, ou ela ficaria presa para sempre dentro lá do prédio, né? Talvez fazer uma ruptura forçada. Porque também tem esses casos dessas pessoas que parece que ficam lá o tempo todo, como esses dos mamíferos. Então não fica totalmente claro se eles fizeram uma ruptura, ou se eles são clones, ou o que eles são. E uma outra informação, né, é que pela reação do Mark, quando a Zal fala para ele da Gemma estar viva, só voltando nesse ponto para fazer esse comentário, eu acho que se ele tivesse realmente visto o corpo da Gemma, ou se ela tivesse, sei lá, se ele realmente tivesse certeza absoluta que ela morreu, ele teria falado, mas como? É impossível, eu vi, e não é isso. Parece que ele reconheceu, mas ele deve ter pego um corpo que estava irreconhecível
altamente ali ferido, e a questão da queimadura, que ele reconheceu, sei lá, de repente porque tinha uma pinta em determinado lugar, ou porque estava usando uma peça, alguma coisa, mas não porque realmente ele tem a certeza absoluta, porque né, quando a Azal falou, ele não tentou contestar. Então também eu acho que não sei se é clone, né? Não sei se é clone ou se é, porque tem a história. Porque também sempre que fala em clone, né, a gente tem que lembrar, o clone, ele vai, material genético, né, um bebê, ele vai nascer ainda, ele tem que crescer. Então, assim, se fosse um clone da Gemma, teria que ter sido clonado na mesma época que ela nasceu, que também pode ser que tenha sido. Né? Mas você até comentou, né, que falam que a Miss Wang pode ser clone da Gemma, né, também tem essa teoria por aí. Eu achei interessante, acho que seria interessante. Mas aí é isso, né? Seria assim, a Gemma já foi clonada lá quando ela era bebê, sei lá. E aí eles têm esse DNA dela, que na hora que eles querem, eles criam outras gemas aí. Mas não sei se é isso, eu tô achando... não sei. Vamos teorizar que você falou. Foi o que você falou. Eu tô com a sensação de que não vai ser clone, não. A minha teoria, assim, do modo geral, é que essa série vai ter um final interessante. Ela vai explicar as coisas de um jeito interessante. Não tô com essa sensação de Lost, que até o comentário que você faz de From, né? Que assim, a gente começa a sentir que quando as temporadas, as séries vão colocando pergunta em cima de pergunta e não respondem, aí você pode começar a desconfiar que eles não sabem para onde eles estão indo. Mas Ruptura não me passa essa sensação, não. Então eu acho que vai ter uma explicação legal, só que eu não acredito que será tão complexa quanto algumas teorias que a gente vê na internet. Eu não acho que vai ser uma coisa muito complexa, sabe? Eu acho que vai ser uma explicação um pouco mais pé no chão do que algumas teorias que eu tenho visto, mas é muito legal, né, fazer teoria, esse tipo de série dá muito material, assim, pra ficar imaginando. É legal poder teorizar, isso aí faz parte da brincadeira, né, muito bom, né. Mas assim, em resumo, assim, eu achei um ótimo episódio, eu assisti já umas 2 vezes, né, e tal, né, porque como eu falei, já tinha até feito uma gravação anterior, mas cara, foi um ótimo episódio. Eu achei, como você disse, né, Chloe, que a série avançou bastante, trouxe novas teorias, né, a questão do setor de exportação, né, a questão por exemplo, do Dylan, né, que eu concordo com essa teoria que o pessoal fala aí, que também, obviamente, é tudo manipulação, né, é tudo para poder utilizar, né, essas informações, né, então vamos ver o que essa empresa do mal, Lumon, aí vai trazer mais à frente, né. Não, mas só isso, incentivar o pessoal a assistir, é uma série muito boa. Acredito que a Apple TV divulga pouco, mas mesmo assim agora está começando a ganhar uma notoriedade aí na internet, né? O pessoal está comentando, então vale muito a pena. Muito bom, muito bom. Só isso. Legal, eu agradeço pra caramba quem tá acompanhando aqui. Eu não tinha nem intenção de ficar fazendo vídeo sobre Severance, mas eu sou daquelas, né? Eu gosto de poder ter alguém para conversar. E eu gosto que até o pessoal tá acessando, tá sendo muito bem acessado os vídeos. Eu quero te agradecer, viu, Chloe, por você participar desse bate-papo, me ajudar a teorizar um pouco mais sobre Severance. Obrigada, viu, minha querida? Imagina, eu agradeço também aí pelo convite. E pra você, né, que chegou aqui no finalzinho, eu quero, claro, te agradecer por você estar aqui conosco. Lembrar que nós somos um podcast de cinema, então você pode encontrar aqui no nosso conteúdo, que já tem um tempão, hein? Já é 15 anos de podcast. Muita filmografia de diretor, séries clássicas, séries mais modernas, né? Acesse Cineclube da Masmorra em todos os aplicativos de podcast. Severance, acredite se quiser, eu fiz um feed, né? Uma conta no Spotify só para esses podcasts, então você pode procurar Severance Stories, né? Que é o nome que eu coloquei. E também tá saindo Cineclube da Masmorra. No mais, se puder, nos apoie, tá? O nosso apoio é fundamental para que a gente possa manter o nosso conteúdo no ar, comprar equipamentos para nossa vaquinha da webcam, tá? Então, o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. E nós também temos ali o Apoia-se, né? Se você puder fazer uma colaboração mensal, também nos ajuda muito, faz com que a gente consiga, quem sabe, ficar mais alguns anos aqui fazendo podcast. Abraço para vocês e até a próxima, né, Chloe? Abraço, gente.